Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes, deixe-me pedir para você compartilhar os nossos vídeos, dar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nossa família está crescendo e já estamos, até a gravação desse vídeo, com 800 inscritos. E eu quero agradecer a cada um de vocês. A pergunta que eu tenho para fazer é: Deus fala com o ser humano? Vamos aprender neste vídeo sobre este assunto, amém? Faça como os crentes de Bereia, pegue a sua Bíblia e confira tudo que eu vou ensinar para você nesse vídeo, né? Infelizmente, irmãos, muitos cristãos hoje são enganados porque não conhecem a palavra, porque não examinam as Escrituras, né? Então nós precisamos examinar as Escrituras. E quando nós assistimos uma pregação, né? Quando nós ouvimos uma mensagem, precisamos examinar as Escrituras e ver se esta mensagem está de acordo com a palavra de Deus. Então faça isso, tá certo? Vamos lá. Gênesis capítulo de número 2, versículos 16 e 17. Nós vamos ver o que o Senhor fala, né? Vamos ver aqui o Senhor falando com o homem, na verdade. Gênesis 2, 16, 17 e o 19. Vamos lá. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Versículo 19. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Amém, queridos? Então nós vimos aqui nos versículos 16 e 17 aquela famosa instrução que todo mundo já conhece, né? Que o Senhor deu ao homem para que o homem não comesse o fruto do bem e do mal, mas que o homem podia comer o fruto da árvore da vida, e nós sabemos qual foi a escolha do homem, né? Não quero pregar sobre isso, mas eu quero falar sobre Deus fala com o ser humano, Deus fala com o homem. No versículo 19, a Bíblia diz que Deus ele traz todos os animais, né? E fala para Adão colocar um nome nesses animais. É claro que para Deus fazer isso, ele dialogou com o homem, né? Com certeza ele chegou e disse: olha, Adão, quero dar para você o privilégio de você colocar o nome em todos os animais. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo de número 3, versículo 8, do versículo 8 ao versículo 11. Antes da leitura, deixe-me só falar algo interessante aqui nesse texto. Nós vamos ver aqui, irmãos, o homem com a primeira dificuldade de obedecer à voz do Senhor. Porque o homem já tinha pecado, o homem já tinha desobedecido a Deus, e por esse motivo, o homem, ele sentiu medo do Senhor. E por que ele sentiu medo do Senhor? Porque ele estava em pecado. E a Bíblia diz que o que faz a separação entre Deus e os homens é o pecado dos homens. E Adão havia pecado, por isso Adão já estava distanciado da presença do Senhor. Vamos ver o que diz a Bíblia nesses versículos. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviam a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a sua voz quando eu estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Queridos, então nós vimos aqui, né, Adão, ele quebrando a comunhão com Deus. Ele já havia quebrado a comunhão com Deus. Por isso Adão não conseguia obedecer a voz do Senhor. Ele até ouviu a voz do Senhor, mas ele não obedeceu, ele não respondeu ao Senhor. E por que ele não respondeu ao Senhor? Porque ele estava, infelizmente, em pecado, ele já estava distanciado do Senhor. Queridos, por que nós não ouvimos a voz do Senhor hoje? Nós temos pelo menos 2 motivos pelos quais
as pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor? Primeiro, pode ser o pecado, né? Mas se você está na condição, se você cometeu um pecado, né? Se você cometeu uma falha e você não consegue mais ouvir a voz do Senhor, você não consegue mais orar, você não consegue mais falar com Deus, então deixe-me dar uma esperança para você. E essa esperança não sou eu quem dá, é a Bíblia quem dá para você. Eu quero apenas lembrar você disso. 1 João capítulo 1, versículo 9 e 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos às leituras desses textos. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Amém, queridos? Então, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, olha o que está escrito. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, nós precisamos nos arrepender. Se estivermos em pecado, se estivermos em falha com o Senhor e por isso não conseguirmos ouvir a voz do Senhor, basta nós nos arrependermos verdadeiramente. Vamos ver o que Pedro disse em Atos capítulo 2, versículos do 36 ao 38. A Bíblia diz que Pedro estava falando aos israelitas, né? E Pedro, com muita coragem, disse que eles haviam matado o autor da fé. Eles haviam matado o Messias, né? E eles então, depois de ouvir o que Pedro disse, eles disseram: irmãos, o que faremos? E vamos ver o que Pedro então, qual foi o conselho de Pedro para essas pessoas. Atos o quê? Atos capítulo 2, versículos do 36 ao versículo de número 38. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, né? O que Pedro então falou para esses israelitas. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, Pedro disse para eles: olha, é fácil, basta vocês se arrependerem, confessarem os seus pecados ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, e certamente Ele os perdoará. Então, queridos, se você está nesta condição, e você não está conseguindo mais falar com Deus, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, se o motivo for o pecado, lembre-se que há esperança para você. Há uma chance para você. Basta você se arrepender e ir aos pés do Senhor e certamente Ele restaurará o altar dele em você. Porque você é templo do Espírito Santo. Não fique prostrado, não se entregue ao pecado, não se dê por vencido pelo inimigo e saiba que Deus, Ele está de braços abertos para te perdoar e para te receber de volta. Amém? E uma outra situação, irmãos, que nós não podemos não ouvir a voz do Senhor, pode ser a incredulidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. E Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, né, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé sobre a terra? Hoje, irmãos, muitos já não acreditam que Deus pode falar conosco. Muitos cristãos até duvidam, né? Quando ouvem alguém dizer Deus falou comigo, as pessoas ficam assim: mas como que Deus falou? Mas como que Deus vai falar com o homem? Irmãos,
nós vamos descobrir mais na frente e já estamos descobrindo que isso é possível e vamos ver algo, assim, experiências extraordinárias dentro da Bíblia. Eu não vou falar aqui de experiências particulares que eu tive, experiências pessoais. Se eu for contar, são muitas experiências, mas eu quero falar, né, na Bíblia, né, mostrar para os irmãos experiências de irmãos que viveram isso e que isso está registrado na Bíblia. Vamos ver Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo de número 4, versículos 6 e o versículo 7. Vamos ver o que Deus, né? Mais uma vez aqui Deus falando com o homem. E depois Gênesis capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 15. Então vamos às leituras desses textos que eu citei. Vamos lá. 4, do 6 ao 7, né? Isso. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis 4, do 10 ao 15. Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso será você amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortos 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Irmão, esse texto é um dos textos mais lidos por mim nos últimos dias. É um dos textos assim que tem me chamado muita atenção. Vejam bem, Deus fala com o homem. E quando Deus fala com Caim, veja bem, Caim ainda não havia consumado o pecado. Caim ainda não tinha, né, consumado aquilo que ele tinha pensado. Porque a Bíblia diz que quando Deus ele fala a primeira vez com Caim, e ele fala: Caim, por que você está carrancudo assim? Por que você está desse jeito? Se você estivesse agindo bem, você não estaria sorrindo agora? Então, antes que Caim consumasse o pecado, Deus o avisou, né? Deus disse: olha, o pecado está na sua porta, mas você precisa vencê-lo, você precisa dominá-lo. E depois que Caim peca, irmãos, Deus dá mais uma oportunidade para Caim. Quando Deus fala assim: cadê o seu irmão Abel? E aí Caim fala assim: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Vejam bem, quando Deus pergunta: cadê o seu irmão? Deus estava lhe dando uma oportunidade para Caim. Caim deveria dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz o que eu não deveria fazer, me perdoe. Mas não foi isso que Caim fez. Caim foi mal educado. E ele respondeu mal ao Senhor: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Então, queridos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá, né? E Deus ele fala com o ser humano, até mesmo para dar oportunidade para o homem, né? Para o homem se arrepender e para o homem mudar as suas atitudes e conquistar o reino de Deus. Vamos ver Gênesis capítulo de número 6, versículo 13 ao versículo 18. Né? Você pode marcar aí na sua Bíblia. Acho que a gente não precisa ler tudo aqui. Você pode marcar na sua Bíblia. Vamos ver Gênesis 6, versículo 13. Vamos ver até o versículo de número 14. Amém? Vamos lá, Sofia. Deus disse a Noé:
resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. Amém? Então, Deus aí estava dando a Noé a orientação de como ele deveria fazer a arca e o porquê que ele tinha que fazer a arca. Irmãos, eu não consigo entender por que tem irmãos que tem uma dificuldade tremenda, irmão. Uma dificuldade grande de compreender que Deus fala conosco. Será que Deus mudou? Será que Deus, ele não é mais o mesmo Deus? Ele não ama mais o homem como ele amava? Será que Deus ele não tem mais zelo pela sua palavra? Porque a Bíblia diz que o Senhor, quando ele criou o homem, irmãos, ele criou o homem com tanto amor, com tanto carinho, ele colocou o homem lá no jardim e ele tinha intimidade com o homem. E mesmo quando o homem pecou contra o Senhor então perdoa o homem, né? Faz uma promessa para o homem que enviaria um libertador. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15. E quando o homem, né, ele fica mal ao ponto de Deus decidir destruir a humanidade, mesmo assim Deus lembrou da aliança que ele havia feito, da promessa que ele havia feito com Adão, né, para Adão, e ele então escolhe Noé para preservar a raça humana. Vamos ver Gênesis capítulo de número 9. Gênesis capítulo de número 9. Vamos ler do versículo 1 ao 5, mas você pode ler na sua casa, marque para você até o versículo de número 17. Vamos ver mais uma vez Deus dialogando com o homem. Isso no Velho Testamento e depois nós vamos ver dentro do Novo Testamento. Vamos lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenha muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras e os dou para vocês como alimento, mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Amém? Então Deus, quando Noé sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé. Deus dá instruções para Noé. E eu quero aqui chamar a atenção, sabe, irmãos, aquele churrasco mal passado, que muitas vezes, né, você gosta de comer ainda pingando aquele sangue, isso é pecado, irmãos. A Bíblia diz aqui que nós não podemos comer, né, sangue, porque no sangue está a vida. Isso também está escrito no livro de Atos. Então, abrindo esse parênteses aí, né, e fazendo esse lembrete aos irmãos. Então, Deus ele fala com Noé e Deus faz uma aliança com Noé. Vamos ver novamente Gênesis, capítulo de número 12, versículos do 1 ao 3. E agora dessa vez, Deus ele fala com Abraão, né? Deus fala com Abraão e Abraão, pelo que nos consta, irmão, aqui, Abraão ele era filho de um homem, né, de Terá, e o pai dele, ele era fabricante de ídolos, imagens de esculturas. E Deus escolhe então Abraão para que através de Abraão Deus começasse a nação de Israel. Vamos ver o que diz nesta referência que eu citei. Vamos lá. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua casa, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Amém? Vamos ver Gênesis capítulo 13,
do versículo 14 ao versículo de número 17. Gênesis 13, do 14 ao 17. Quando Deus fala com Abraão nesse texto que vamos ler agora, isso deu-se depois que Abraão e Ló se separaram, né? Abraão e Ló então se separaram por conta de que eles tinham muitos gados, muitos animais, e estava tendo briga entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Então, quando Ló vai embora, Deus então chama Abraão e mais uma vez fala com ele. Vamos ler o texto. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e ao seu descendente para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tanto como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Amém? Então Deus fala com Abraão. Irmãos, e tem tantas outras referências que se eu fosse citar aqui, o vídeo de 1 hora seria pouco, né? Lá em Gênesis capítulo de número 22, nós vamos ver aquela passagem muito famosa, né? Que Deus fala com Abraão e pede o filho, né, de Abraão, que era Isaac. E ali Deus submete Abraão a uma prova de fé. Nós vamos ver também lá em Gênesis, em 1 Reis, capítulo de número 17, Deus falando com Elias, mandando Elias ir para o riacho de Querides. Depois Deus manda Elias ir para Sarepta, porque o Senhor havia ordenado uma viúva para cuidar de Elias. No versículo 19, nós vamos ver o Senhor alimentando Elias e mandando Elias continuar comer, porque a caminhada seria longa. Irmãos, eu posso citar aqui muitos versículos que mostram Deus falando com o homem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, quando Deus fala com Samuel: até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul, né? Eu não quero mais que Saul seja rei do meu povo. Lá em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9, né? Especialmente os versículos 6 e 7 e o 9, onde Deus fala diretamente com Samuel. E quando é que Deus fala conosco, irmãos? Quando nós oramos. Samuel estava orando, pedindo a Deus, consultando a Deus acerca do assunto que o povo havia pedido um rei, né? E essa não era a vontade de Deus e nem de Samuel, e Deus então fala com Samuel. Eu posso citar muitas outras referências, mas eu vou parar no Velho Testamento por aqui, né? Deus falando com os seus servos. Agora vamos ver, irmãos, algo interessante, Deus falando com o ímpio. Olha só que coisa interessante. E ainda tem cristão que diz assim: mas que negócio é esse que Deus falou? Eu não acredito que Deus falou com alguém. Eu não acredito que Deus tenha falado com fulano, com a fulana. Irmãos, Deus falou até com o ímpio. Vamos ver Gênesis, capítulo de número 20, do versículo 3 ao versículo de número 7. A Sofia vai ler Gênesis, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo de número 7. Vou pedir para a Neide ler Gênesis capítulo 31, versículo de número 24. E depois nós vamos ver outras referências. Vamos lá. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vai destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. Olha só, irmãos.
né, esse episódio aí, né, quando Abimeleque casou com Sara, né, claro que isso foi culpa de Abraão. Abraão mentiu, né, pediu para Sara mentir. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, né? Então, Abimeleque, então, achando que Sara era irmã de Abraão e não era esposa dele, então ele casou, né, com Sara. Mas olha o que Deus fez. Deus então fala com Abimeleque, instrui Abimeleque o que ele deve fazer, né, e avisa: se você não fizer, você e o seu povo, né, você e os seus morrerão. Então Deus falou aqui com o ímpio, irmão. Se Deus falou com o ímpio, por que Deus não pode falar com um cristão? Uma pessoa que ama o Senhor e que tem uma vida correta diante do Senhor. Responde para mim, por que Deus não pode falar com você? Vamos ver Gênesis capítulo 31, versículo 24. E a Sofia já prepara já Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8. Vamos lá. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Olha só, Jacó estava fugindo de Labão, né? Jacó estava voltando para casa, e diga-se de passagem que Jacó estava indo embaixo de uma direção do Senhor. Deus mandou Jacó voltar para a terra dos seus pais, né? E Labão, ele estava determinado a fazer mal para Jacó. Porém, Deus apareceu para Labão e o impediu, né, de fazer qualquer mal a Jacó. Então, nós vimos aqui Deus falando com dois ímpios. Labão era ímpio, irmãos. Labão adorava outros deuses, tanto é que Raquel, a Bíblia diz que ela roubou as imagens da casa de Labão. Então Labão não era um adorador do Senhor. Labão não era alguém que era fiel a Deus, né? Vamos ver Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Tamar: estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo já orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Olha só, então Deus, né, falou com Elifaz, né, eu estou irado com vocês, porque vocês não falaram sobre mim como meu servo Jó falou, né? Esses homens eram terríveis, irmão. Quando eles abriram a boca para acusar Jó, misericórdia, viu? Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Ao pensar e até mesmo ao afirmar, né, que Deus ele não fala mais com a gente, né? Eu já vi vários irmãos duvidando, né? Eu tenho uma experiência que um dia eu estava na casa de um certo pastor, e aí Deus, ele mandou que eu dissesse a ele que a vontade do Senhor era que ele estivesse, né, formando congregações para que o povo pudesse congregar. E ele virou para mim e disse assim: pode ser projeto, não é meu projeto. Eu falei: não é seu, mas é de Deus, né? E hoje, para a glória do Senhor, esse pastor já deve ter formado mais de 20 congregações. Mas um dia, infelizmente, né, ele afirmou que Deus não falava comigo não, isso era coisa do meu coração. Então hoje, infelizmente, as pessoas têm uma grande dificuldade de compreender que Deus ele fala conosco sim. Agora vamos para o Novo Testamento, irmãos. Vamos ver Atos capítulo 1, versículo de número 3, porque a Bíblia diz que Jesus, ele depois que ressuscitou, ele ainda passou 40 dias aparecendo para o povo. Vamos conferir isso? Atos capítulo 1, versículo de número 3. Vamos lá. Atos 1, 3. Atos capítulo 1, versículo de número 3. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele apareceu aos discípulos, irmãos. Mais de 40, cerca de 40 dias.
Ou seja, não foi para todo mundo. E não foi todo mundo que acreditou que Jesus aparecia para os discípulos. Inclusive, um dos seus discípulos, Tomé, não é? Então vamos ver, Atos 1:3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e eles conversaram com ele a respeito do reino de Deus. Amém? Então, vamos ver João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo de número 17. Jesus ressuscitou e aí ele apareceu para a primeira pessoa, Maria Madalena, né? E Maria Madalena, então, ela teve o privilégio, foi a primeira pessoa que viu Jesus depois que ele ressuscitou. Vamos ver João 20, do 11 ao 17. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabi, essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá e se encontre com os discípulos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus dele. Olha, irmãos, vocês acham que todo mundo acreditou em Madalena? Olha, Jesus ressuscitou, eu vi ele. Hoje, irmãos, nós temos uma grande dificuldade, né? Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus fala conosco. Vamos ver João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Vamos ver mais uma vez Jesus aparecendo aí aos seus discípulos. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, e depois desse episódio, um dos discípulos, que era Tomé, que ele não estava nesta ocasião, quando ele soube que Jesus tinha aparecido, ele não acreditou, irmãos. Não seja um crente Tomé, irmãos. Né? E Jesus depois repreendeu Tomé e disse: não seja incrédulo, mas seja crente, creia. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que não vê e crê. Aquele que não vê e crê. Então Deus, ele ainda fala conosco, sim. Vamos ver João capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 18. Jesus, ele prometeu, irmãos, que enviaria o Espírito Santo. Agora imagine uma coisa. Se Jesus veio aqui ao mundo, esteve presente, né? O Pai enviou Jesus, e depois Jesus enviou o Espírito Santo, que sentido tem eu achar que o Espírito Santo não fala com a gente? Que sentido tem eu achar, João 14, do 15 ao 18, que sentido tem, irmãos, eu duvidar disso? Se o Espírito Santo está aqui, por que ele não vai falar com você? Por que ele não vai falar quando você está angustiado, aflito, quando você está precisando, né, ser consolado por ele? Basta você colocar o seu joelho no chão, você clamar ao Senhor. Irmãos, ninguém é melhor do que você.
Não é o fato de eu ter um título de missionário ou de alguém ter um título de pastor e essa pessoa ser muito famosa, muito conhecida, que vai significar que Deus não vai falar com você, que Deus só vai falar com você através dessas pessoas. Não, irmãos, Deus fala com você também. O fato de eu ser pregador, o fato de eu estar dando esse estudo aqui, de eu ter esse canal, falar com você, isso não significa que eu sou melhor do que você, isso não me faz melhor do que você nunca. Sabe, irmãos, eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido ligações de pessoas que me ligam para eu orar, e não é errado a gente orar pelas pessoas, não é errado você me ligar, e para mim é até um prazer orar por você. Mas aonde é que eu fico frustrado, onde eu fico triste, irmãos? É que as pessoas muitas vezes querem que a gente até adivinhe o que elas estão passando. Irmãos, Deus ele fala quando ele quer. A Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 4, que uma certa vez aquela mulher de Sunem, que havia tido um filho, o filho havia morrido, né? E ela foi falar com Eliseu, ela se lança aos pés de Eliseu, e Geazi queria tirá-la dos pés de Eliseu. Eliseu falou, não faça isso não. Você está vendo que ela está aflita e Deus não me falou nada sobre isso. Então Deus ele vai falar quando ele quer falar, irmãos. Né? Só que às vezes eu fico tão triste que as pessoas, a gente olha e a pessoa vira assim, e aí, Deus não falou nada não? E as pessoas até ficam frustradas e achando, será que esse homem realmente é o homem de Deus? Será que o irmão realmente é o homem de Deus? Que eu liguei para ele e Deus não falou comigo. Né? Um dia uma pessoa me ligou e eu falei assim, você quer oração em alguma área específica da sua vida? Ela disse, não, eu prefiro que Deus fale. Irmãos, é importante nós compreendermos que o mesmo Deus que fala comigo, ele fala contigo. Você pode colocar o seu joelho no chão, você pode orar e Deus vai falar com você da mesma forma que ele fala comigo. Né? Então, aprenda isso, coloque isso em prática. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, não querem beber direto da fonte. E qual é a fonte? Jesus. Né? Vamos ver depois uma referência sobre isso. Mas vamos ver João 14, do 15 ao 18. Vamos lá. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu o pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Olha só, irmão, viverá em vocês. Só que muitas vezes, irmãos, a gente acha que o Espírito Santo, ele só fala com o pastor, ele só fala com o missionário, né? Ele só fala com o evangelista, com aquele pregador famoso. Nada disso, irmão. Ele fala com você também. Ele fala com o irmão João, aquele irmão simplesinho, sabe? Aquela irmãzinha que limpa a igreja. Ah, se fala, meu irmão. Ah, se fala. Eu estava ouvindo uma mensagem de um certo irmão, e onde ele estava dando conselho para que os irmãos não se reunissem para estudar a palavra sem que tivesse um pastor por perto, sem que ele estivesse por perto. Irmão, a Bíblia diz que onde estiver um ou dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente, irmão. Né? Jesus mesmo disse, quando você orar em secreto, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E o Deus que te ouve em secreto vai te responder. Então, queridos, Deus pode me usar para falar contigo? Pode. Como ele pode usar você também para falar comigo. Né? O mesmo Deus que fala comigo, ele fala com você. Eu não sou melhor do que você em nada, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós só precisamos buscar o Senhor. Né? Precisamos compreender que quando nós buscamos o Senhor, ele nos enche com o seu Espírito Santo. Amém? Então não há sentido eu dizer que Jesus, que Deus não fala com a gente mais. Né? Então Deus mudou? Não é mais Deus? Né? Irmãos, nada disso. Tire a incredulidade do seu coração e acredite que Deus ele fala conosco sim. Só que muitas pessoas não querem beber da fonte. Elas querem já tudo, né, mastigado. Né? Então vamos ver João capítulo 4. Jesus ele se encontra com a mulher samaritana. A gente não vai ler não, vou só citar para você.
E aí Jesus começa um diálogo com a mulher samaritana, e ele pede água. Ela disse: Senhor, mas eu sou samaritano, o Senhor é judeu. Aí Jesus começa um diálogo com ela, e Jesus disse para ela: se você soubesse quem fala contigo, você pediria água e eu te daria, e você jamais teria sede. Mas o Senhor não tem balde, o poço é fundo, o Senhor não tem corda, não tem balde, como é que o Senhor vai me dar dessa água? Aí Jesus disse: alguém que beber desta água, se referindo ao poço, voltará a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então beba direto da fonte. Não estou dizendo que é errado você pedir oração para alguém. Não estou dizendo que é errado você, pedir ajuda de alguém em oração. Não, não é errado. Mas não coloque a sua expectativa no homem. Não coloque a sua expectativa no homem, coloque em Deus. O mesmo Deus que fala, comigo, com o pastor A, B ou C, missionário A ou B, ele fala com você também, querido, querida. Deus, ele está de braços abertos, 24 horas para falar contigo. Eu costumo dizer que antes, quando não existia internet, eu trabalhei 20 anos com rádio, eu costumava dizer que o Espírito Santo é como as ondas do rádio, Está ligado 24 horas. E para você ouvir um rádio, você precisa de um receptor, Hoje você pode ouvir um rádio no celular, pode ouvir no YouTube, você precisa de um receptor. Assim é o Espírito Santo. Ele está ligado 24 horas para você ouvir a voz dele, você só precisa se conectar a ele através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Então, alimente-se, ouça mensagens que te edificam. E mesmo quando você ouvir uma mensagem pregada por mim, examine as Escrituras e veja se o que eu estou falando é correto. Não é errado você fazer isso. Amém? Vamos ver Atos capítulo 9. E nós já caminhamos já para o encerramento do vídeo. Atos capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 16. Vou pedir para a Sofia ler. Atos 9, do 10 ao 16. Amém? E vou pedir para a Neide ler Atos 10, do 9 ao 20. Não vamos ler tudo não, lê só alguns versículos. Vamos lá, Sofia. Atos 9. Vamos lá. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronta-te e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Amém, até isso, Sofia, tá bom. Irmãos, Ananias estava orando. Quando é que Deus fala conosco? Quando nós estamos orando. Quando é que Deus fala conosco? Quando nós estamos ouvindo louvor. Quando é que Deus fala conosco? Quando nós estamos lendo a Bíblia. Quando é que Deus fala conosco? Quando nós estamos, irmãos, em sintonia com Ele. Deus fala conosco. Deus, ele fala conosco, irmãos. Nós não podemos, desacreditar disso. Nós não podemos duvidar disso, irmãos. Mas volto a dizer, não coloque a sua expectativa no homem. Não coloque a sua expectativa no homem. Irmãos, o Espírito Santo, eu costumo dizer para os irmãos aqui, nós temos um pequeno grupo que se reúne comigo aqui na garagem aqui de casa. E às vezes eu viajo e eu digo para os irmãos assim: irmãos, sabe quem não pode faltar no meio do culto? Sabe quem não pode faltar entre vocês? É o Espírito Santo. Eu posso faltar, eu posso viajar, eu posso estar ausente, mas o Espírito Santo não. Se o Espírito Santo tiver, aí o culto não tem graça. Se o Senhor não tiver, aí o culto não tem graça. Então, irmãos, eu sei que a gente tem que respeitar os pastores, eu não sou contra, eu penso que a gente precisa ter sim alguém para nos orientar. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, que os pastores não devem dominar o rebanho, devem ensinar, devem instruir, mas não dominar. Então, eu não posso concordar que, por exemplo, se os irmãos se reúnem para ler a palavra, e só porque não tem um pastor, o Espírito Santo não vai falar, Deus não vai falar com você, Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor fala conosco por meio da palavra.
Amém? E ele fala também conosco através de sonhos, ele fala no nosso coração, ele fala como ele falou com Ananias. Agora vamos ver a última referência. E através de anjos também. Através de anjos também. Quando ele levou Isso. Filipe lá para falar com o eunuco. Exatamente. E, irmãos, Deus fala, é porque é muita coisa, né? E eu resumi, mas Deus fala através de anjos, né? Vamos ver que ele falou com Cornélio. Ele falou com Filipe quando mandou Filipe ir lá para a estrada de Gaza, lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Deus falou com Cornélio através de um anjo, lá em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6. Deus falou com Paulo no capítulo 27 de Atos, através de um anjo que apareceu para ele quando ele estava no naufrágio, e disse: não vai morrer ninguém, vocês só vão ter perdas, né? Perdas materiais. E como é, irmãos, que um cristão pode muitas vezes afirmar ou duvidar que Deus falou com alguém? No início, né? de tudo, quem veio falar com Maria é um anjo. Exatamente, bem lembrado, né? Maria, né? O anjo veio falar para Maria anunciando o nascimento do Senhor. Agora nós só precisamos, irmãos, né? Estar bem com Deus para a gente poder discernir mesmo, porque quando a gente não está bem, e às vezes a gente tem dificuldade às vezes confunde, né? O Espírito Santo fala com a gente e a gente fica pensando, será que é o meu pensamento? É o meu coração? Ou é o Senhor que está falando comigo? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você sentir no seu coração, né, a vontade de fazer o bem por alguém, ajudar alguém, você acha que o diabo ia colocar isso no seu coração? Claro que não, irmão. Que dúvida que você tem que o Espírito Santo fala contigo quando você sente vontade de ajudar alguém e olhando para a palavra, irmão? Não precisa nem o Espírito Santo estar lá cutucando você para você ajudar alguém, né? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas o homem às vezes é tão duro de coração que às vezes o Espírito Santo precisa dar aquela cutucada, aquela lembrada, né? Vamos ver Atos capítulo 10. Aqui, irmãos, Deus fala com Pedro, o Espírito Santo fala com Pedro. Pedro subiu ao terraço para orar, né, antes do almoço, e aí Deus, né, já tinha falado com Cornélio. Cornélio manda buscar Pedro e o Espírito Santo só confirma para Pedro, para que Pedro não tivesse medo e fosse, né, com os empregados de Cornélio. Vamos ler. Capítulo 10, do versículo 9 em diante. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Tá bom, até aí, seu filho. Então, o texto vai continuar falando sobre a visão que Pedro teve, e o texto também vai dizer que o Espírito Santo falou com Pedro e dizendo: aí estão pessoas que vieram te buscar, vá com eles. Vamos ler a última referência, Atos 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Essa última passagem é muito interessante. A Bíblia diz que os irmãos estavam orando, jejuando, e o Espírito Santo mandou que eles separassem Barnabé e Paulo. Vamos ver essa referência. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram à sua missão. Amém? E há quem diga, irmãos, que use até aquela passagem da discussão de Paulo com Barnabé, né? Há quem diga que aquilo ali foi de Deus, né? A separação entre eles. Claro que não. Se aqui o Espírito Santo mandou ele separar os dois para a missão, é claro que naquela briga entre os dois, ali não teve, né? Ali o Senhor não estava naquilo ali, né? Eu vejo até que ali foi uma falha de Paulo, né? Paulo não foi humilde. Paulo não fez por João Marcos o que Barnabé fez por ele. Quando Paulo estava ainda iniciando a sua caminhada, os irmãos tinham medo de Paulo. Barnabé foi lá, né, ajudou Paulo, apresentou os apóstolos, e aí agora no momento em que Paulo precisava fazer, né,
por alguém o que haviam feito por ele, Paulo não fez. Mas Paulo se redimiu e depois ele até elogia Marcos, acho que lá em Colossenses capítulo 4, Paulo ele fala, né? Ele ali menciona João Marcos. Irmãos, se você crer no Espírito Santo, se você crer nesta mensagem, você pode viver experiências extraordinárias com Deus, com Deus. E eu volto a dizer, não coloque a sua expectativa no homem, mas coloque em Deus. Quando você ora, Deus te responde. Quando você precisa, Deus fala com você sim, né? E você pode viver experiência como essa aqui, ó. Atos capítulo 8, versículo de número 39. A Bíblia diz que Filipe, depois que ele batizou o eunuco, estavam saindo da água, o Espírito Santo levou Filipe, meu irmão. O Espírito Santo arrebatou Filipe. Fala para mim, mostra para mim na Bíblia, no Novo Testamento, alguém que viveu a experiência que Filipe viveu. E sabe o que Jesus disse, irmãos? Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras maiores do que as obras que eu fiz. Por que a gente não faz? Incredulidade. Por que a gente não faz? Porque a gente duvida. Quando Pedro começou a andar sobre as águas e ele começou a afundar, Jesus disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Eu tenho um amigo, irmãos, que ele é cego, e um dia ele foi curado. Eu ouvi isso da boca dele. Ele foi curado, o pastor orou por ele, e aí entrou uma dúvida no coração dele. Ele disse que quando ele olhou, ele viu a mãe dele, ele viu a igreja toda, ele pensou, será que eu estou enxergando mesmo? Puf! A visão foi embora de novo. E nunca mais ele enxergou. A dúvida é inimiga da fé. E Tiago fala, irmão, que o homem que tem dúvida não recebe nada do Senhor. Então não tenha dúvida quanto a esta mensagem. Não tenha dúvida quanto ao Espírito Santo fala com você. No seu momento de aflição, de angústia, clame ao Senhor. Ele vai falar contigo. Ele consola você. E muitas vezes ele até te revela algo para o teu bem. Eu conheço histórias de pessoas, irmãos. Eu tive uma experiência há uma semana atrás de uma pessoa que o Espírito Santo mandou ela olhar o telefone da filha. Ela olhou e tinha algo lá que, se ela não tivesse visto, uma semente do inimigo que estava ali para perseguir a criança. E aí você vai dizer para mim que Deus não fala? Você vai dizer que Deus ele não fala com a gente? Irmãos, e Deus ele fala na coletividade, ele fala também individualmente. E nós vimos aqui, Deus fala com pessoas individualmente também. Nós só precisamos, irmãos, respeitar a fé dos outros e acreditar. E tenha cuidado, a gente tem que ter cuidado para não matar a fé dos irmãos. Eu tive um tempo, irmão, sinceramente, que eu não conseguia mais falar com alguém, por exemplo. Eu vivi uma experiência, eu cheguei na casa de um irmão que ele estava com as malas prontas, eu nem conhecia ele. Quando eu coloquei o pé na casa dele, o Senhor falou, diz para ele desarrumar as malas, porque o casamento dele fui eu quem construiu. E aquele irmão estava pronto para sair de casa naquele dia. Ele desfez as malas, pediu perdão para a esposa, se reconciliaram. Irmãos, e passei um tempo com dificuldade. Porque a incredulidade é tão grande, né? As pessoas, eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, que eu conheci um irmão e eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar das experiências, e ele mesmo falou que ele pensou, esse irmão é um falastrão, esse homem é um falastrão, e ele pensou isso, o Espírito Santo falou para mim fazer algo por ele. Quando eu fiz, ele percebeu, irmãos, que tudo que eu estava falando ali era verdade. O Espírito Santo falou ao coração dele através de uma atitude que o Espírito Santo me mandou fazer, né? E eu não sabia que ele estava pensando mal de mim. Eu não sabia que ele estava me julgando de forma errada. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração e lembre disso. Deus fala com você sim. Basta você buscar, basta você clamar. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por essa mensagem. Ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem. Queremos te agradecer por esta palavra. Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor. Meu Deus, eu sei que pessoas, meu Pai, que assistiram este vídeo, Senhor, foram edificadas não por mim, mas pela Tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa tirar toda incredulidade de dentro de nós.
Que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não te agrada. Arranca de nós todo farisaísmo, toda hipocrisia. Arranca de nós, Senhor, toda mentira, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, faça de nós verdadeiros homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Faça de nós verdadeiros cristãos, Senhor. Que possamos vencer o mundo e o pecado a cada dia, para que possamos receber a dádiva, que possamos participar, Senhor, daquele momento glorioso, onde o Senhor nos dirá: vinde, benditos do meu Pai. Pai, muito obrigado. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém. Tchau, tchau e até a próxima, irmãos.